Vamos orar? Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e ela é poderosa. Ela é quem fundamenta a nossa vida, ela é quem estabelece a fé que nós precisamos para completar a obra que um dia o Senhor começou. E nós queremos abrir o nosso coração, pedindo que o Senhor possa levar cativa a nossa preocupação, ansiedade, qualquer tipo de angústia. Deus, no nome de Jesus, que encontre nessa noite um coração fértil para receber a poderosa e santa palavra de Deus. Assim nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Versículo 22 diz: vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Meus irmãos, essa é uma das declarações mais profundas e ao mesmo tempo mais ofensivas para a mentalidade religiosa daquela época. Eu vou repetir. Essa é uma das declarações mais profundas e ao mesmo tempo mais ofensivas para a mentalidade religiosa daquela época. Jesus está conversando com uma mulher samaritana e no meio desse diálogo ela traz à luz uma discussão antiga. Já que o Senhor é profeta, me responde uma coisa: onde é que se deve adorar? Ou, em outras palavras, aonde é o local da verdadeira adoração? Porque os judeus dizem que é no templo em Jerusalém, mas nós samaritanos adoramos a Deus aqui nesse monte Gerizim, o monte que Jacó abriu o poço. E Jesus, ao invés de responder o que ela pergunta, Jesus traz um problema ainda maior do que o local onde se deve adorar. Jesus está dizendo: olha, o problema não é se é em Jerusalém ou se é no Monte Gerizim. O problema maior é quando você adora um Deus que você não conhece. Ou seja, se você não conhece o Deus ou objeto de adoração, o jeito, a forma, o local é secundário. Então Jesus está conversando com essa mulher, e você já sabe muito bem, porque você conhece a história dos samaritanos. E o judeu tinha um preconceito histórico com o samaritano. Por quê? Porque o samaritano é a mistura de israelitas remanescentes junto com os povos estrangeiros que vieram da Síria quando o reino do norte é conquistado. Então eles se misturam, e essa mistura, essa miscigenação acaba que tirando a pureza e a ordem que Deus havia dado para o povo daquela época: não se misture. E desde aquele tempo, então, os samaritanos começam agora a ter ou a ser alvo de preconceito, porque desobedecem e deixam de ser uma raça pura. Mas não apenas pela miscigenação, os samaritanos agora constroem a sua tradição religiosa pautado na Torá. Eles fundamentaram a sua fé a partir dos 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés. Só que também eles descartaram o restante da revelação contida no Antigo Testamento. Olha que coisa curiosa. Ao invés, assim como os judeus, que entendem que Deus continuou a sua revelação no curso da história, os samaritanos não. Toda a sua base de fé é estruturada aonde? Nos 5 primeiros livros. Isso significa que eles possuíam um conhecimento parcial, incompleto e distorcido de Deus. Por quê? Porque eles negligenciaram o restante da revelação. Agora faz sentido. Vocês adoram o que vocês não conhecem profundamente. E essa era uma declaração extremamente pesada, porque na verdade o que essa mulher gostaria de ouvir era: não, vocês estão adorando o Deus verdadeiro. Embora ele não deixa de dizer que eles estavam adorando a Deus, só que talvez eles estavam adorando um Deus sem a revelação necessária e profunda. Percebem que Jesus está fazendo um contraste entre essas duas religiões? Os samaritanos tinham sinceridade na sua adoração, os judeus tinham revelação. Ou seja, vocês adoram um Deus que não é inexistente, mas vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Percebe aqui, gente, o problema não era a devoção, o problema era a falta de revelação correta a respeito do objeto adorado. Me parece que o problema dos samaritanos não desapareceu,
ele só ganhou uma nova roupagem. Parece que a gente vê essa dualidade nos dias que nós estamos vivendo também. Ou seja, enquanto os samaritanos adoravam um Deus que eles não conheciam profundamente, porque eles não haviam obedecido ou compreendido a revelação completa no curso da história, nós já temos a revelação completa, mas parece que a gente faz um recorte, a gente começa a construir uma relação ou uma tradição com Deus gourmetizada ou customizada a partir de um modelo que nós definimos como o modelo certo. Faz sentido? Samaritanos não tinham a revelação completa, por isso Deus falou: vocês adoram o que vocês não conhecem. E parece que agora nós customizamos também uma religião a partir da nossa imagem ou da nossa vontade. E aí, nós temos hoje 4 tipos de deuses que estão em alta no mundo contemporâneo. Infelizmente, em algumas igrejas, mas nós temos 4 tipos de deuses customizados à nossa imagem e à nossa vontade. O primeiro é o Deus terapeuta. É o Deus que existe apenas para aliviar minha ansiedade, aumentar minha autoestima e me fazer sentir melhor. Ele nunca confronta, nunca corrige, nunca chama ao arrependimento. Depois nós temos o outro tipo de Deus que também está em alta, é o Deus coach. É o Deus do sucesso pessoal. A sua função é ajudar a realizar os nossos sonhos, alcançar as metas e prosperar. O centro não é mais a glória de Deus, mas a realização pessoal. Aí nós temos também o Deus tolerante. É o Deus que aceita tudo, aprova tudo e nunca julga nada. Um Deus que não exige transformação, porque sua principal missão é validar as escolhas humanas. E por último, não menos importante, nós temos o Deus da experiência. É o Deus sentido, não conhecido. Muitas pessoas medem a sua espiritualidade pelo que sentem no culto. Alguém se identifica? Parece que é assim: se o culto foi bom, eu senti o louvor, me deu um arrepio, me deu vontade de chorar, Deus estava ali. Se não for isso, Deus não apareceu no culto, porque é o Deus da experiência. Ou seja, se eu sentir algo forte, a presença de Deus estava. Se eu não sentir, Deus não estava. Ou seja, a experiência substitui a verdade. Mas o diálogo de Jesus com a samaritana, Jesus deixa claro, ele afirma que Deus não pode ser conhecido por causa das nossas preferências ou a despeito delas. Não, Deus, ele é revelado, ele não é customizado. E nós precisamos encontrar esse lugar, porque seria em vão se nós chegássemos diante da presença de um Deus que nós aparentemente imaginamos que o conhecemos, mas falta a revelação completa para que essa adoração seja erguida e chegue até o céu. O que Jesus está trabalhando aqui com a mulher samaritana é justamente esse detalhe: vamos alinhar, vamos recalcular alguma coisa, porque o que pode mudar a sua vida não é a água que você bebe apenas, mas é a percepção de quem Deus é, que talvez você nunca viu. Isso tem poder de transformar a nossa história. Quem crê nisso, diga amém. Romanos capítulo 1, versículo 19, Paulo diz: pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Paulo está dizendo, olha aqui, olha para mim, Deus, ele não pode ser conhecido, customizado pelo homem. Deus é conhecido porque ele decidiu se revelar. Os atributos invisíveis de Deus, é a continuação desse texto, se fez claro para todos nós. E ele ainda diz que nós somos indesculpáveis. Por quê? Porque Deus, na sua história, decidiu escolher um homem chamado Abraão para gerar uma nação, e o objetivo do povo hebreu, israelita ou judeu, como é chamado hoje em dia, eram únicos. O objetivo era revelar quem era Deus na antiguidade. Então Deus é um Deus que se mostra, Deus se revela, e a partir da revelação que Ele faz, é que nós respondemos de maneira positiva aquilo que Ele estabelece. Ele está dizendo para a samaritana: pois é, a sua intenção é verdadeira, e talvez a sua adoração também pode ser sincera, mas não é completa. Está faltando algo.
porque a resposta que nós damos a Deus é a partir daquilo que Ele estabelece. Então, o cristão não vive sobre aquilo que ele acha sobre a vida. O cristão vive a partir daquilo que o Evangelho interpreta a vida, amém? A nossa vida é o que? Eu aceito a Jesus, eu faço parte dessa aliança, e a partir de agora, se Ele falar o que é correto é para a direita, amém, Jesus, eu me submeto, porque eu confio que o Senhor é Deus, sabe mais do que eu, e portanto, se eu obedecer os meus caminhos, serão honrosos diante de Deus. Mas eu queria só, nessa pequena parte da introdução, fazer esse dualismo para que a gente entenda algo extremamente importante. O perigo e o risco de transformar Deus à medida daquilo que eu acho que Deus é, ou fazê-lo aquilo que eu desejaria que Ele fizesse. Então nós falamos há muito tempo atrás, ainda no Antigo Templo, né, sobre a ideia de existe o Deus que criou o homem e existe o Deus que o homem criou, e nós temos que saber que Deus é esse que nós estamos nos prostrando no domingo, se é o Deus que eu estabeleci na minha cabeça, ou se é o Deus de Israel que estabeleceu a verdade, e a partir da verdade de quem Ele é, eu vivo a minha vida e cumpro os seus princípios. Glória a Deus. Alguns contrastes aqui entre a ideia do Deus que o homem cria e a ideia do Deus que se revela. O homem, na sua percepção, ele diz: se eu tiver mais, eu serei feliz. Mas o Evangelho, que é a revelação de Deus, diz: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E quando de um lado o homem pensa, quem vence é quem domina, o Evangelho diz: quem quiser ser o maior, seja servo de todos. O homem pensa, eu preciso me encontrar, o Evangelho diz, eu preciso morrer para mim mesmo. O homem pensa, meu valor está no que eu faço, o Evangelho revelado por Cristo diz, o meu valor está em quem eu sou em Deus. O homem pensa, o sofrimento é a prova de que Deus me abandonou. O Evangelho diz, o sofrimento pode ser o lugar onde Deus mais está me formando. O homem pensa, perdoar é perder. O Evangelho pensa, perdoar é ser livre. O homem pensa, a força está na autossuficiência. O Evangelho diz, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O homem pensa, eu preciso provar quem eu sou. O Evangelho diz, Cristo já declarou quem eu sou. E eu encerro essas comparações. O homem pensa, a morte é o fim. O Evangelho diz, a morte foi vencida. Há uma dualidade radical. O que Jesus está tentando ensinar para essa mulher é que aparentemente ela estava adorando um Deus totalmente contrário à revelação pela qual Ele decidiu fazer no curso da história. Bom, fechamos a introdução e agora a gente se entra talvez naquilo que para mim é o ápice dessa conversa, que é um grande paradoxo. Até agora Jesus está dizendo, olha, vocês adoram com sinceridade, mas não adoram o Deus verdadeiro. Os judeus adoram o Deus verdadeiro porque eles cumprem a revelação pela qual Deus decide se manifestar. Aí você pensa, então Jesus escolheu um lado, mas aí você chega no versículo 21 do capítulo 4, projeta para mim por favor, Tevão, 21 do capítulo 4 de João. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21, preste atenção. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Olha que curiosidade. Mas não era em Jerusalém que era o verdadeiro lugar de se adoração, porque lá Deus se revelou para os judeus, era, mas a partir de agora não é lá e nem aqui. Agora é outro lugar de adoração. Ou seja, os samaritanos estavam errados? Sim, mas os judeus também precisavam ultrapassar as suas limitações. Por quê, gente? Porque o objetivo não era Gerizim, o objetivo não era Jerusalém, mas o objetivo final era Cristo. Eu vou repetir, acho que 3 irmãos. O objetivo da adoração não era o lugar Gerizim, também não era o lugar Jerusalém. Agora o objetivo da adoração chama-se Cristo. Primeira consideração dessa noite, projeta para mim, Tevão, por favor. A verdadeira adoração não é definida por geografia, mas
por relacionamento com Deus através do Messias. Isso aqui é extremamente importante. A verdadeira adoração não é definida por geografia, mas por relacionamento com Deus através do Messias. Dr. Carson diz: os samaritanos queriam Deus sem aceitar o caminho pelo qual Deus decidiu se revelar. Leon Morris destaca que Jesus está ensinando que a adoração verdadeira depende do conhecimento verdadeiro. Então, não basta intenção emocional, não basta devoção, ela precisa ser fundamentada em uma verdade. E essa verdade, a partir de agora, Cristo revela. A adoração, a partir desse momento, é mediada pelo Messias. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite só é possível. Vou repetir, o que nós estamos fazendo aqui como família espiritual só é possível porque quem media essa intervenção é Cristo. Não é um templo sagrado, não são pessoas boas, não é um lugar espiritualmente consagrado há muito tempo, não. O que só torna possível o nosso culto é porque a nossa adoração passa pelo filtro do Cristo, e pelo fato de passar pelo filtro do Cristo, ela chega diante de Deus e Deus recebe. Aleluia! Entende? A adoração não tem nada a ver comigo. Mas Deus só vai receber a minha adoração se eu chegar na igreja com jejum. Aí Deus recebe. Não. Se você chegar à igreja com jejum, provavelmente você vai ter uma sensibilidade espiritual muito maior. Fato. Mas o que media a sua adoração não é o que você faz, mas é porque Cristo é o filtro que leva ela diante de Deus. Isso que Ele está inaugurando a partir de agora. Aí você pode dizer: Vitor, mas onde é que em outros lugares a Bíblia fala sobre isso? Bom, João capítulo 14, versículo 6, os crentes antigos não precisam nem abrir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Olha o que Cristo está falando. Bom, você tem que entender que naquele diálogo, no capítulo 4, Cristo ainda não havia morrido. Então, o que Jesus está fazendo com a mulher samaritana é antecipando o que de fato aconteceria no futuro próximo. Por isso, no capítulo 14, ele está dizendo: olha, é o seguinte, para chegar até Deus, não é cumprindo a lei de Moisés, não é sendo o povo parte da promessa. Para chegar até Deus só tem um caminho, Gabriel, somente um caminho. E esse caminho é Cristo Jesus. Ninguém vem ou vai ao Pai senão por meu intermédio. Atos capítulo 4, versículo 12, projeta por favor. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Que nome é esse? O nome de Jesus. Então preste atenção, não há salvação fora dos méritos de Cristo, não há relação com Deus fora dos méritos de Cristo, e não há adoração com Deus fora do Cordeiro que morreu e sacrificou-se. Não há. João capítulo 10, versículo 9 diz: sim, eu sou a porta. Presta atenção, eu sou o crivo, eu sou o intermediador. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. Vocês percebem? Jesus providencia o caminho pelo qual nós devemos entrar, mas Jesus também, Clô, providencia a forma pela qual nós devemos adorar. Ô Vitor, o que você está tentando falar com tudo isso? Nós somos uma igreja aparentemente nova, nós estamos comemorando 1 ano. E de forma ininterrupta, nesse ano, nós estamos pautando nos princípios mais fundamentais da palavra. A igreja de Cristo é edificada pelos fundamentos dos apóstolos. E parece que a gente pensa que todo mundo tem a compreensão, ainda que seja básica. Um dia o Espírito falou para mim: não exija nada de ninguém que você não tenha ensinado antes. Então, se tem algum crente aqui antigo que está dizendo: mas isso eu já sei, tenha paciência, porque nós estamos começando de agora, para que você saia da sua casa entendendo que tem um só digno de tudo aqui, que é só por causa dele que nós nos reunimos, que ele vai ser o centro da Simpa em 1 ano, em 2 anos, até onde ela existir. Nós continuaremos dizendo: Cristo é a pedra fundamental pela qual nós existimos e pela qual nós nos relacionamos com Deus. E eu preciso entender isso de uma maneira específica.
Então Cristo providencia o caminho para a gente entrar nessa relação, mas Ele também providencia a forma. E aí Ele começa a dizer: agora essa adoração não é mais de lugar, ela é feita em espírito e em verdade. Aí você pode pensar: que negócio é esse? Como é que se adora em espírito? É tipo um negócio de yoga, que você fica assim concentrando até que depois de um tempo a sua alma e seu espírito desloca da sua carne. Não é, embora é legal meditação, mas não é essa ideia mística de que alguma coisa eu vou ter que, sabe, aquele mantra. Não é sobre isso. Para você entender, eu espero que eu não vou complicar, mas é importante. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um morto pode reagir, sim ou não? Mortos como? Literalmente não, espiritualmente. Então o que Cristo faz com o seu sacrifício? Por que Ele é o intermédio? Porque agora, depois que Ele morre na cruz, o Espírito de Cristo ressuscita o nosso espírito morto, e pela mediação do Espírito faz essa ligação para a adoração no Deus que é Espírito. Piorou, né? Ficou ruim. Eu vou repetir: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados espiritualmente. O Cristo vem, ressuscita a nossa vida espiritualmente, porque o salário do pecado era o que, gente? A morte. Então não tinha como se relacionar com Deus, porque o meu pecado fazia separação. A minha iniquidade, de Isaías, que separava a minha relação com Deus. Então não tinha como ter relação verdadeira com Deus. Por quê? Porque ninguém entra na presença de Deus sem ser fulminado, se não tiver santificado. Cristo morre por nós, oferece como sacrifício. Ele é a porta, nós entramos confiando nele. Agora que eu confio em Cristo, o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos também me ressuscitará literalmente no último dia. Mas espiritualmente nós somos vivificados, diz a Bíblia. E agora a minha adoração, que não tem mais a barreira do pecado, é coberta pelo sangue do Cordeiro. E agora o meu espírito, em conexão com o Espírito Santo, media uma relação ao Deus que Jesus chama de o Deus que é Espírito. Não é a minha carne que adora, não é o meu sacrifício que Deus conta, é o meu espírito vivificado, em conexão com o Espírito Santo, adorando o Deus que é Espírito. Me fiz entender? Adoração em espírito não é yoga, não é tão transcendente assim. E ele diz: adoração em espírito, mas também adoração em verdade. É adorar a Deus através da verdade que o Filho revelou. Aí você pode pensar: Vitor, então, o que havia de novo nessa adoração? Vamos voltar um pouco? Antes da vinda de Cristo, a adoração estava ligada a um templo, sim ou não? Estava ligado a sacerdotes, estava ligado a sacrifícios, estava ligado a uma localização geográfica. Mas Jesus veio e anunciou: eu sou um novo templo. Mas fala: não tem isso na Bíblia? Tem. Eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu vou construir outro. Quem lembra de Jesus falando sobre isso? Ele estava falando do que, gente? Do seu corpo. A partir de agora, eu sou o santuário. É nesse lugar que nós vamos nos encontrar. Por quê? Porque ele agora se torna o centro. A segunda consideração, Tevão, projeta para mim. Jesus se torna o novo lugar de encontro entre Deus e os homens. Posso ouvir um amém por isso? Jesus é esse lugar. E aí você pode me dizer: cara, eu não sabia que eu estava tão mal nessa relação. Eu vou dizer para você: se não fosse por ele, não tinha possibilidade alguma. Por quê, gente? Porque o nosso problema era tão grande, que o sangue de animais, bodes, cordeiros, ovelhas, não foi suficiente para nos purificar. O próprio Deus teve que descer do céu e morrer em nosso lugar para que o sacrifício fosse aceito. Tamanha era a iniquidade e separação que nós vivíamos. Então, a pergunta é: por que essa mensagem nos traz esperança? Se você ainda não percebeu até agora, nós somos os samaritanos. Ele está conversando comigo e com você.
Nós adorávamos um Deus desconhecido. Nós não fazíamos parte da promessa. Nós éramos ignorantes a respeito daquilo que realmente Ele era. E nós poderíamos até tê-lo adorado com toda a sinceridade, mas não era verdadeiro. E aí, a gente tem alguns problemas, porque, primeiro, a mulher era samaritana. Segundo, ela era mulher. Naquele tempo você sabe muito bem o que isso significa. Terceiro, ela era marcada pelo pecado e era excluída socialmente. Então preste atenção, essa mulher somos nós. Agora preste atenção nisso. Se a adoração dependesse de Jerusalém, ela ou nós estaríamos perdidos. Se a adoração dependesse da pureza espiritual ou moral, nós estaríamos distantes. Se a adoração dependesse de mérito, nós estaríamos também distantes. Mas Jesus anuncia um novo tempo. A adoração verdadeira não depende mais das nossas condições, mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. Quando nós adoramos a Deus entrando pela porta que é Cristo, nós estamos reconhecendo, gente, que a nossa incapacidade de autopurificação e de autossuficiência, agora ela é rendida diante de Deus. Toda vez que você entra na igreja ou no seu quarto, em algum momento você começa a orar e falar com Deus, e você tem a consciência de que a presença de Deus está com você, isso só é possível porque outrora você entrou pela porta que é o Cristo. Deus olha para o Cristo que morre por você, aceita o sacrifício, e a partir de agora, todas as vezes, Nemes, todas as vezes que eu levanto a minha mão, que eu oro na minha casa, no meu íntimo, sozinho, o que Deus está ouvindo é alguém dizendo: eu não posso me purificar sozinho, eu não dou conta de resolver a minha vida por mim mesmo, eu preciso, eu dependo, eu sou carente de um Salvador. Quando Deus olha do céu para a terra, Ele não nos vê primeiramente, Ele vê a cruz de Cristo em nós. É só por isso que Ele ouve, é só por isso que Ele responde, é só por isso que Ele derrama a sua bênção, porque há um sangue do Cordeiro na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa história. E sabe qual que é a boa notícia então? Embora já falamos sobre ela, a grande esperança de João 4 é que Deus não está procurando especialistas religiosos. Você pode dar essa notícia, fala, tem uma boa notícia para dar, fala para a pessoa do seu lado, fala aí, ei, acorda, você vai pagar pizza, fala, ei, bora, tá acabando o culto, minha barriga tá roncando, mas eu tenho que falar uma coisa antes, fala para ela assim, ó, Deus não está procurando especialistas religiosos. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Terceira consideração, a gente está partindo para o fim. Projeta para mim. E agora eu quero uma aspas bem grande nessa primeira frase. O pastor está falando heresia. Vou abrir uma aspas na primeira frase, tá? Deus procura adoração de pessoas sinceras na sua culpa. Ao reconhecerem que esse caminho de regras religiosas é alto demais para elas cumprirem, encontram a paz que só a graça de Deus pode oferecer. Sinceras: Deus, eu não consigo, eu estou com vergonha de mim mesmo, a minha inconstância me acusa, eu sou assombrado por setas que me martirizam. Deus, existem espinhos na carne que eu não estou sabendo lidar. Deus, culpas sinceras, com boas aspas, tá? Culpas sinceras. E aí Deus fala, então só tem um caminho, né, filho? Tem o sangue do Cordeiro. Aleluia. E Ele vai te justificando. E depois Ele vai te transformando à medida do possível. Mas a culpa sincera precisa estar diante de Deus. Porque o grande problema de Jesus era com os religiosos, que não achavam que eram pecadores. Falamos semana passada, lembram?
Aí você pode dizer, Vitor, então o lance é viver em pecado e aí porque Deus cobre tudo? Não, não é isso que inclusive Paulo fala em Romanos. Não, vamos parar com isso. Não é. Mas é a consciência de que o seu melhor não seria o possível e necessário para que você pudesse ter relação com Deus. Ainda é pela graça e o sangue que vai cobrir a minha e a sua vida. A sua melhor adoração não é porque hoje você teve uma atuação perfeita. Sabe o que eu ouvi do Espírito Santo quando foi começar o culto? Toda vez que eu vou começar o culto, seja ministrar o louvor ou seja pregar, a gente que está aqui na frente, a gente carrega uma certa pressão, isso espiritualmente falando, mas também emocionalmente falando. E eu sempre digo para os meninos, cara, eu prego há anos, mas toda vez eu sinto um gelo, um frio na barriga, eu me sinto inseguro. Aí eu estava aqui para começar, e normalmente eu pego o meu esboço e começo a ler, tentar memorizar alguma coisa, e eu falei, Deus, eu estou cansado disso. Aí o Espírito falou, eu acho que você não entendeu o que você está fazendo aqui. Aqui não tem gente que está pagando um ingresso para ver uma performance ou uma atuação, onde ela precisa viver uma experiência e sair sem reclamar se foi bom ou ruim. Aqui a gente não está pregando aqui porque, nossa, o mentor tal, o famoso X e Y, ele está ali, você pagou. Não, gente, isso aqui não é um evento para a gente ficar se preocupando com performance, para entrar na presença de Deus com medo. E o Espírito falou, cara, adora, solta o peso. Por quê? Porque isso aqui é uma família espiritual em torno da mesa de um sangue que nos cobriu. E é sobre isso. Você se prepara sim, você faz sua parte sim, a gente se dedica, é fato, mas esse fardo não é necessidade. Ah, mas se o Silvestre está bom, se não está bom, se falhou, se falou, não importa, o que importa é um coração que adora em espírito e em verdade, porque nós não estamos aqui para mostrar nada para ninguém. Qual é o benefício que a gente tem? E se ainda se tivéssemos benefício, que benefício é maior do que a glória com Deus? Então nós somos chamados para o mesmo lugar. Preocupar-se com a aparência, com a performance, isso pode ser um perigo. E isso talvez seja o motivo pelo qual muita gente com chamado ainda está sentado, porque está se preocupando com o que as pessoas vão pensar, se ela vai dar conta, se é isso mesmo que Deus falou. Tem um monte de gente com medo, com ministérios travados, porque acha que isso aqui virou o que? Uma performance, é um teatro, é um evento. E Deus está falando, eu só quero adoração, em espírito, em verdade, mediada pelo sangue do Cordeiro, eu só quero. Sabe o que é o mais curioso? Jonas Madureira, um pastor presbiteriano, ele diz assim, dê um beijo em sua fraqueza e diga, seja bem-vinda, pois é você que me coloca aos pés da cruz. Dê um beijo na sua fraqueza e diga, seja bem-vinda, pois é você que me coloca aos pés da cruz. É você que me coloca aos pés da cruz. Vocês percebem? Esse é o Evangelho. Nada mais e nada menos. Esse sempre será o Evangelho. Você não precisa alcançar um padrão perfeito para se aproximar. É isso que Cristo está falando para aquela mulher. Vocês estão preocupados se aqui é o lugar, se é o jeito certo, se é a adoração certa, se é de Jacó, se é de Abraão. Não se preocupa. Não é um padrão perfeito para se aproximar. É um coração contrito e quebrantado. Desses eu não resistirei. Coração que reconhece a sua dependência. Então vocês percebem, esse diálogo de Jesus com a samaritana começa com água e com sede. No meio da conversa vai para a carência emocional e afetiva, os maridos, mas termina falando de adoração. Parece que a resposta para a mudança de vida daquela mulher termina com, se você aprender a adorar o Deus verdadeiro, a sua vida nunca mais será a mesma. Preste atenção aqui, eu estou terminando. O problema da samaritana não era apenas carência afetiva.
não era apenas validação pessoal, não era baixa autoestima, embora ela tivesse, mas esse não era o problema principal. Por que não era? Porque se fosse o problema principal dela, era só ela ter arrumado um marido que amasse e validasse a vida dela. Eu vou precisar de Cristo para quê? Porque as minhas carências afetivas, emocionais, a minha baixa autoestima, falta de validação pessoal, que é o que muitos de nós passamos, poderia ser resolvido com uma boa terapia, ou com um pai, uma mãe, ou um marido, uma esposa, ou alguém que amasse. Mas não é essa a resposta última que Jesus dá para ela. Jesus, de certa forma, ele vai dizer, o problema dela também é o drama da humanidade, que é carência afetiva? Não, o problema é a falta de comunhão real com Deus. Esse é o nosso problema como humanidade, a falta de comunhão real com Deus. Não uma relação diante de um Deus que eu não conheço, ou uma relação mediada por uma regra estática da lei, porque ela não traz essa mediação real. Esse é o nosso problema. Deus pode suprir a nossa carência afetiva e emocional? Sim. Deus pode tratar traumas pesados que nós vivemos no passado? Sim. Deus pode inclusive me ajudar a vencer a minha timidez? Sim. Mas esse não é o papel completo de Deus, porque o grande problema da humanidade é a falta de comunhão real com Deus. Mas a boa notícia é que Cristo resolveu esse problema. Quem está entendendo, diga amém. O ápice da realização humana não é, embora é bom, mas não é você ser a mulher dentro da sua área mais conhecida no mundo. Não é você morar no melhor condomínio de Rondonópolis, embora, glória a Deus. Não é você ter os melhores filhos, ser o melhor pai, ser a melhor mãe. O ápice da realização humana, preste atenção, é alcançar a dignidade suficiente para entrar na sala do trono de Deus e render a Ele louvor e adoração. Não existe nada maior, mais sublime, mais importante, que gere maior honra para um homem do que entrar na sala do trono de Deus e diante da glória de Deus entregar a Ele louvor e adoração. Cristo nos oferece o privilégio de entrar na sala do trono de Deus usando os seus méritos. Ei! O que diz a respeito de quem você é não é os lugares que você pode alcançar e nem a importância que você pode ter. Se Deus quiser soprar o teu nome, te fazer um homem grande nesse mundo, glória a Deus, porque isso servirá para um propósito. Mas não esqueça, não existe nada que tenha maior potencial de propósito e sentido do que um filho que por causa dos méritos de Cristo se ajoelha ante a sala do trono de Deus e oferece ao Rei sublime e majestoso louvor e adoração. Aleluia! E Jesus está dizendo para a mulher samaritana, que somos nós: ei, todos podem entrar. Ei, todos podem entrar. Todos podem entrar. Ninguém vai ficar de fora. Todos podem entrar. Eu encerro, a gente vai orar. O ministério pode subir. Hebreus capítulo 4, versículo 14 até o 16. Preste atenção aqui. Hebreus 4, 14 e 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós. Passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, preste atenção agora, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Hebreus 10, 19 e 22, projeta por favor.
Portanto, irmãos, temos plena confiança. Olha isso aqui, gente, olha que maravilha. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Aleluia. Eu termino lendo Efésios 3:12. Por meio da fé em Cristo, agora, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Essa é a mensagem que tem mudado a história do mundo. O que você precisa, olhe para cá, o que você precisa está contido na presença que você carrega. Glória a Deus. Nada mais e nada menos. Eu não sei para quem além de mim Jesus está falando nessa noite, mas hoje eu decido colocar diante do sacrifício do Cordeiro as minhas falhas, os meus medos, a minha fraqueza, a minha culpa, a minha desobediência, a minha inconstância, as minhas iniquidades, o passado que eu quero esconder. Hoje, debaixo do sangue do Cordeiro, eu quero deixar tudo diante da cruz. E eu queria convidar mais alguém a fazer isso comigo, através dessa oração. Se você pudesse colocar de pé, eu queria orar com você.